Em 1997, uma sonda de perfuração da Petrobras atingiu algo que não estava nos mapas geológicos. Não era petróleo, era um sussurro vindo das profundezas. Sons estranhos, não humanos, começaram a ecoar pelos sensores. O governo agiu em silêncio. Enviou soldados, homens treinados para tudo, menos para aquilo. Lá embaixo, enterrado no escuro, estava um portal, selado havia milênios. E quando ele se abriu, coisas saíram. Coisas que não deveriam existir. Agora, o que foi despertado está faminto. E o mundo ainda não faz ideia. Olá, sou o Dr. Haroldo Gentil, psicólogo. Durante 35 anos, servia o governo em segredo, analisando mentes quebrantadas por coisas que nenhum ser humano deveria ver. Hoje, velho e condenado pelo silêncio, decidi falar. Não por vingança, mas por desespero. Porque o que dorme no abismo está sonhando e logo acordará. Tudo começou em 1997. Uma sonda da Petrobras, a P-31, perfurava as profundezas da costa brasileira quando seus sensores detectaram uma anomalia geológica. Uma cavidade tão profunda que desafiava as leis da geofísica. Os técnicos riram, acharam um erro, até que os hidrofones captaram os sons. Não eram rochas se movendo, não eram baleias, eram vozes, sussurros, arrastados, como se algo imitasse a fala humana a partir do vácuo abissal. Quando o governo me chamou, já havia um silêncio perturbador na equipe da sonda. Homens experientes, quebrados, balbuciando sobre ruídos vindos da escuridão. Um deles, o engenheiro Lopes, repetia apenas: "Eles sabem que a gente tá aqui." Mandaram o 1º Batalhão de Operações Especiais. Heróis. Guerreiros endurecidos em missões na selva. Mas, infelizmente, nenhum deles estava preparado. O submarino de apoio, o NSA Atlântico, registrou a primeira transmissão após a invasão do portal. São criaturas como lulas gigantes, todos com tentáculos pretos e garras afiadas. Repito, não são... Depois só estática. Quando resgataram a última equipe 3 dias depois, só encontraram o capitão Rocha. Ele estava vazio, os olhos negros como o fundo do mar. Antes de o sedarmos, ele sorriu e disse: "O bicho lá embaixo está com fome." O governo não admitiria a derrota. Em 72 horas, reunimos o 2º Batalhão de Choque Tático, equipado com armas de plasma incandescente, protótipos da Guerra Fria, capazes de vaporizar aço. Eles desceram no NSS Kraken, um submarino navalha com blindagem de urânio empobrecido. Desta vez, levaram câmeras de batalha. O que vi nas fitas ainda me persegue. Fase 1. O cerco. Os soldados avançaram pelo túnel do portal, agora transformado num pesadelo orgânico. O que antes era concreto e aço havia sido consumido por uma carne negra e pulsante, como se as próprias paredes estivessem vivas. Uma umidade espessa cobria o chão, misturando sangue e ácido corrosivo que fumegava ao contato com as botas. 2 homens da equipe de reconhecimento, os cabos Rocha e Mendes, foram apanhados antes que pudessem reagir.
tentáculos viscosos brotaram das paredes como raízes famintas, envolvendo seus corpos com força esmagadora. Seus gritos duraram menos de 3 segundos antes de serem absorvidos pela carne negra, deixando apenas manchas de sangue que escorriam como lágrimas. O comandante Vilela ordenou o avanço. Não havia mais volta. Fase 2. O enxame. Eles vieram em ondas, emergindo das fendas da carne negra como uma maré de pernas e garras. Os rastejadores. Criaturas de 3 metros de comprimento, corpos segmentados como centopeias marinhas, revestidos por uma carapaça que refletia a luz do plasma em tons iridescentes. Seus olhos eram aglomerados de pontos negros, fixos e famintos. O fogo dos rifles de plasma carbonizava seus corpos, mas a carne deles se regenerava rápido demais, músculos e exoesqueleto se recompondo em questão de segundos. O tenente Soares, percebendo o padrão, gritou: "Disparar no olho! Só o olho!" Antes que algo se erguesse do chão, um poço de dentes circulares que se abriu sobre seus pés. Ele desapareceu com um estalo úmido, sua arma caindo no vazio atrás dele. Os soldados recuaram em formação, mirando nos olhos das criaturas. Algumas desabaram, convulsionando, mas já era tarde demais. O túnel estava se fechando atrás deles, a carne negra se contraindo como um músculo gigante. O preço da vitória. Na última sala, o ar era denso, pesado como o interior de um pulmão. E então, eles viram o portal. Um anel de ossos continentais, tão vasto que parecia desafiar a lógica da caverna, pulsando com veias negras que batiam em sincronia. Era um coração, era uma porta. Foi quando eles surgiram. Humanoides pálidos, membros alongados, bocas verticais que se abriam da frente ao queixo. Eles não atacaram. Não precisavam. Eles cantavam. Um som que não era som, mas sim uma vibração que fazia os dentes dos soldados rangerem, seus ossos tremendo como se quisessem escapar da carne. "Matem a luz", ordenou Vilela, sua voz distorcida pelo terror. Os lança-chamas de plasma rugiram, ondas azuis incendiando os cantores em brasas contorcidas. O cheiro de carne queimada se misturou a um aroma doce e antigo. Âmbar, como o perfume de um cadáver preservado. Por um instante, parecia que tinham vencido. Mas então, o portal abriu. E por um segundo, menos que um segundo, eles viram um vazio de estrelas mortas, um céu de escuridão infinita, e lá no centro, algo se contorcendo, algo maior que montanhas, que oceanos, que a própria escuridão. O soldado Ribeiro gritou, mas seu grito se dissolveu em um gemido úmido enquanto sua carne começava a escorrer, seus ossos amolecendo como gelatina. Seus olhos viraram líquido antes de escorrerem por sua face. Não houve tempo para hesitar. As cargas termonucleares táticas foram detonadas. O portal se fechou. Mas no silêncio que se seguiu, uma única verdade ecoou na mente de cada sobrevivente. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. E pior ainda, algumas não deveriam ser fechadas por dentro. O depois.
Dos 120 homens do 2º Batalhão, 16 voltaram, todos com memórias editadas. Todos, menos o comandante Vilela, que agora repete em loop: ele viu a gente, ele sabe. O que vazou para a imprensa? Acidente industrial, vazamento de gás, mentiras. Eu vi as fitas, vi os rastejadores, criaturas como lulas, cheias de tentáculos alongados que se moviam como aranhas sob a água, arrancando soldados de seus postos. Vi o que sobrou do tenente Almeida, um casculo de carne e ossos remodelados, como se algo o tivesse experimentado. Por anos, contei histórias de trauma coletivo e alucinações por pressão, mas sei a verdade. O portal ainda está lá, e eles ainda estão lá. Às vezes, nas noites sem lua, ouço os hidrofones captando algo, batendo de dentro para fora. Este arquivo é minha confissão, minha culpa e meu aviso. Não escavem mais profundo, não os deixem sair. O que foi selado não deveria ser despertado. Se você considera estas revelações importantes, salve este vídeo antes que ele seja removido. Inscreva-se no canal, deixe um comentário. Você acredita no que os jornais contam? O próximo arquivo que vou revelar será ainda mais perturbador. Você nem faz ideia do que o governo esconde da população. Aguarde pelo próximo vídeo. Afinal, nunca se sabe o que as profundezas ainda podem deixar vir à tona.